simples quanto parece. Muitas vezes a gente está diante de uma obra maravilhosa que vai mudar a nossa percepção do mundo, mas se a gente não está preparado para ler aquele livro, a gente simplesmente se perde logo nas primeiras páginas. Quer um exemplo? Vamos pegar um dos melhores livros escritos no Brasil e talvez o melhor livro de filosofia escrito por um filósofo brasileiro nos anos 90, que é O Jardim das Aflições. Nesse livro, o Olavo de Carvalho tem uma tese. Qual é a tese? É justamente de que o Império Romano e seu projeto expansionista, ele permaneceu na cultura do Ocidente como um impulso que foi se renovando. E ele explica, entre outras coisas nesse livro, que quando se associa o cristianismo ao projeto de poder, a coisa nunca funciona. Porque, diferentemente da religião romana, que estava numa relação de horizontalidade com a sociedade, com o mundo político, o cristianismo ele não tem essa mesma relação. O cristianismo não é uma religião que serve a fins políticos, porque a relação entre Deus e o indivíduo é uma relação vertical. Mas para você aproveitar muito bem esse livro, para começo de conversa, você tem que entender o que é prática filosófica, qual é o espírito das filosofias antigas, o que é filosofia para Platão, para Aristóteles, para os estoicos, para os epicuristas, para começo de conversa. Mas você tem de entender a que ponto o epicurismo era ridicularizado na própria antiguidade. Por quê? Bom, vamos falar um pouquinho de história da edição do livro no Brasil. Todo mundo conhece a coleção Pensadores da Abril. Foi um projeto para divulgar o pensamento. Contudo, qual a característica dos livros da coleção Pensadores? O projeto editorial supõe que a tradição materialista tenha tido na história do pensamento um papel maior do que ela teve. Ou seja, todas aquelas filosofias a partir do século XVII que se inspiraram de Epicuro, se atribui a elas um papel maior do que elas tiveram. Agora, se você conhece as filosofias antigas, se você entende que é filosofia para Platão, para Aristóteles, mesmo para os estoicos, ou seja, para todos aqueles que seguiram Sócrates, e vamos lembrar, Sócrates foi professor de Platão, foi professor de Aristóteles, mas Sócrates foi também o grande inspirador da filosofia dos cínicos, que foi inspiração para os estoicos. Então Sócrates deu várias ramificações para o pensamento grego. E se você não entende a diferença entre essas três escolas, estoicismo, Platão e Aristóteles e o epicurismo, fica difícil entender por que o Olavo de Carvalho faz uma avaliação tão perfeita do epicurismo para dizer que, na verdade, é uma filosofia menor. Então, aqui, um exemplo de como que a gente aproveita melhor um grande clássico, tendo uma cultura geral, literária, básica e, sobretudo, como já ensinava Goethe, sempre lendo os antigos, que são o começo de tudo. Aqui a gente tem o livro 1, que é quando o Olavo diz que aquela defesa da ética na política pelos petistas nos anos 90 inspirou ele a falar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Deu a ideia do livro. No segundo livro, ele justamente faz um mergulho na cosmologia de Epicuro. Ele realmente explica o que é o epicurismo. Agora, muitos dos argumentos que o Olavo retoma aqui, já na antiguidade eram dirigidos ao epicurismo por seus adversários. E quando a gente tem essa cultura geral, a gente vence o livro 2 com muita alegria. E a gente percebe, inclusive, por que essa obra é uma obra tão digna de respeito. Embora nem todo mundo reconheça, né? A gente que tem cultura geral percebe. Porque a gente percebe que o Olavo está dialogando com os críticos maiores do epicurismo e da tal da tradição materialista ao longo da história da filosofia. Ele está alinhado a todas as pessoas que fizeram a, digamos assim, crítica realmente de uma tradição que é menor. Depois, no livro 3, quando se passa para a ideia que é clara na filosofia de Marx de substituição do mundo, é preciso que você tenha entendido o que é cosmologia epicurista. Para depois, no livro 4, que eu considero o ponto alto do Jardim das Aflições, os braços e a cruz, você entender o que é o tal do materialismo espiritual, que é essa ideologia predominando na história do pensamento. E aí, quando você chega no livro 5, onde a tese se apresenta com toda a sua majestade, você realmente entende por que o livro que esteve aí na sua frente é algo tão digno de respeito e algo que você pode ler 2, 3, 4, 5 vezes, que você sempre vai aprender algo novo,
né? Então, nesse sentido, é uma dica que eu deixo para todos vocês que gostam de filosofia. O Jardim das Aflições é um livro que vale a pena de se ler. E para você ler ele melhor, para você sacar a envergadura dessa obra, nada melhor do que dar um mergulho nas escolas de filosofia da antiguidade e entender em que ponto o espírito dos ideólogos se torna permanente na filosofia do Ocidente, isso acontece na modernidade, e a que ponto isso perverte a nossa capacidade de diferenciar uma tradição filosófica respeitável, que é a tradição espiritualista, de uma menor, que foi a tradição materialista. Então, mergulhe aí nas filosofias gregas para aproveitar ao máximo a leitura dessa grande obra, que é o Jardim das Aflições, do nosso filósofo Olavo de Carvalho.